irmãos e irmãs, né? Estou vendo gente aqui até também de Boa Vista, né? De Santo Antônio, graças a Deus, gente de todos os lugares, congregando nesta novena de Nossa Senhora das Graças. A primeira leitura já nos chama a atenção, o livro do Apocalipse, tão temido por tanta gente, e tão falado, dá até medo escutar diante do que aparece da besta, do dragão, mas dá medo para quem ainda não entendeu e não entende o sentido do livro do Apocalipse. Na introdução já começa logo mostrando o cordeiro morto e de pé. O que é isso? Morte e vida, a cruz e a ressurreição. Jesus, que passou pelas tribulações, morreu, mas ressuscitou. Então, tudo que vem no Apocalipse não é algo que vai acontecer, mas o que já aconteceu e acontece pelo que vamos passar. Então é bom a gente entender. Primeiro, o nosso Deus é vitorioso, morto, mas vencedor. Só olha para a cruz. E quando a gente olha para a cruz, veja justamente o que passou Jesus. Não foi fácil. Tudo que ele sofreu é o que nós cristãos também vai sofrer. Olha, traição, foi traído, foi justamente entregue pelos seus, foi justamente aceitado, zombado, para a cruz, mas venceu, saiu vitorioso. A cruz agora é o sinal de vitória, e não mais de tormento e dor, mas o sinal de vitória. Por isso que a gente, quando passar pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas situações difíceis, olhe para a cruz e veja nele o sentido da gente poder estar nesse mundo, cumprir nossa missão, passar pela tribulação e sair vencedor com ele. Mas se estivermos com ele, como diz Paulo, vivendo com Cristo, morrendo com ele, para com ele ressuscitar. Jesus nunca disse que a vida do cristão era fácil, não, viu? Está lá em Lucas capítulo 10. Eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Quer dizer, não, a vida do cristão não é fácil. Nem queira ser cristão para estar sendo só aplaudidos, né? E tudo, não, de forma nenhuma. A gente é cristão justamente para cumprir nossa missão aqui na terra, que não é fácil. Por isso que hoje na leitura ele já nos adverte, tanto no livro do Apocalipse, porque mostra justamente as coisas que podiam acontecer de ruim, mas mostra quem passou pela tribulação. Os justos e os verdadeiros são os caminhos do Senhor, e todas as nações virão prostrar-se diante dele, porque tua justa decisão se tornaram manifestas, como diz o livro do Apocalipse. O Evangelho já nos fala da parousia. A parousia é o que futuro que vai acontecer, ou chamado o já e o ainda não. O que é o já e o ainda não? O Senhor que há de vir, mas o Senhor que está no nosso meio. Como a gente diz na palavra, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, mas ainda não veio na plenitude. Quando a gente comunga no altar a Eucaristia, eis
já preparando a nossa comunhão celestial no céu. Então a parousia, estamos justamente na última semana, celebramos domingo a festa de Cristo Rei, e justamente agora encaminhando para o primeiro domingo do Advento, quando já se começa o ano novo na igreja, e vamos justamente estudar o Evangelho de Mateus. E, sendo assim, vem justamente preparar nosso coração para começarmos o ano preparando com Jesus que vem no Natal, pobre, humilde, e terminamos o ano justamente com a segunda vinda, glorioso, reinando e julgando toda a terra. É assim que a gente vai vivendo, é assim o ciclo litúrgico, é assim a rotação da nossa vida. É o nascer, morrer e ressuscitar. Dentro do Evangelho que já estamos meditando, e saímos justamente nos domingos, saímos também de semana passada novamente, e hoje, a gente vai meditando justamente aquilo que passa pelo cristão. Antes que essas coisas aconteçam, sereis perseguidos, presos. Às vezes as pessoas dizem, tem que estar perseguida ali, perseguida aqui, até dizendo em alguns países, né? E eu pergunto, e a nossa igreja começou como? Perseguida. Hoje mesmo é para celebrar a memória do Papa São Clemente, dos primeiros papas. Estive na Itália no túmulo dele, celebrando a missa com 3 diáconos, foram mortos outros 3. A perseguição faz parte do cristão. Perseguido, preso. Basicamente, a nossa igreja foi justamente de muitos que foram presos. O próprio Jesus foi preso justamente. João Batista, Pedro, Paulo. Não é de se admirar, perseguido e preso por causa da justiça, por causa de levar o Evangelho. Não é um castigo, não. Alegrai-vos quando vos perseguirem, alegrai-vos quando lhe defamarem por causa do meu nome, grande será sua recompensa no céu. Não estamos aqui para buscar aplausos, mas estamos aqui para anunciar o Evangelho, o nome de Jesus. Por isso que ser cristão não é fácil. E Jesus já advertiu. Olha que ele não prometeu vida mansa não, aqui na terra não. Ele promete a cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. E a recompensa somente no céu. Então, caros irmãos, aí aqui vai dizer, é nesta ocasião que vocês serão provados. Porque ser católico, ser cristão, enquanto tudo está bem, enquanto tudo está dando certo, é muito bom, é muito fácil. Agora, ser católico e cristão, quando as pessoas estão criticando, e justamente quando você toma uma posição correta, justa, aí sim, ser católico e cristão, quando justamente vêm as tribulações da vida, às vezes a doença, às vezes a morte, um parente ou alguém, é isso aí que a gente vai. Ser católico cristão, quando confia em Deus, é interessante que ele diz aqui, nem prepare sua defesa, porque o Espírito Santo vai falar com você. O cristão não tem que estar preparado para se defender, porque a defesa da gente é Jesus. O cristão não tem que estar preocupado, com as situações difíceis, porque quando ele é contrito com Deus, não se preocupe, Deus é a justiça e há realmente o livrar, como tantos salmos diz,
O Senhor é minha luz e minha salvação. Salmo 124, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. O que é importante diante de tudo isso? Ficar com Maria, de pé. É interessante que quando apresenta ela, e quando ela vai receber o nome de mãe de toda a humanidade, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, ela está na cruz, no momento difícil, em que aquele que foi escolhido justamente para reger as nações está agora ali, diante da cruz, e sendo provado. Quem viu a missa do domingo, quem foi a Romaria, viu a aprovação de Jesus na cruz. Foram 3 tentações, como também ele teve 3 tentações no deserto. Qual foram as 3 tentações na cruz? Dele descer da cruz, dele mostrar o poder, dele mostrar a força por aqueles que estavam zombando, matando, e ele somente perdoou. Por isso que é um coração sagrado, e que a gente procure ter um coração como o dele. Mas é interessante na cruz, primeiro chefe dos judeus, todos os chefes, salvou a outra, assim mesmo não pôde salvar. Que interessante, né? Jesus não veio para se salvar, ele veio para salvar a gente, e quer que a gente imite ele. O problema é que quem muitas vezes assume as coisas quer mais se salvar do que salvar os outros. Pensa só em si, pensa no seu bolso. Em vez de salvar as pessoas, salva-se a si mesmo. Jesus não veio para se salvar a si mesmo. Por isso que a vida do cristão é uma doação sem fim. Por isso que a vida do cristão é o se desgastar para o bem do outro. Tantos santos foram assim. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, São Francisco, e tantos, né? Depois a outra tentação, que foi justamente agora os soldados, né? És filho de Deus, desce da cruz e acreditaremos em ti. Olha, interessante. Então, os soldados, né? E Jesus, nada de responder. Interessante, que deram ele vinagre e ele nos deu vinho bom, pela intercessão de Maria. Na sexta-feira da paixão tem um canto chamado Lamento do Senhor, que é justamente isso, tudo de bom que o Senhor fez para a gente e tudo de mal que a gente faz para ele. Não é? Ele que ofereceu vinho bom, melhor, e aí os homens ofereceram vinagre. Aí a gente pode dizer, mas foi o soldado lá, às vezes ele oferece, justamente quando traímos, quando deixamos, quando negamos, justamente quando muitas vezes não estamos em comunhão com a igreja, quando não ajudamos as pessoas. Também foi Jesus que disse: o que fizeres ao menor dos meus irmãos, é a mim que eu fazeis. Foi ele mesmo que disse, que está na pessoa do menor dos irmãos. Mas chega agora outra tentação, que é justamente o mau ladrão, o malfeitor. Tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas é justamente o bom ladrão que responde a ele: nem sequer temos a Deus, nós estamos pagando por justiça, estamos pagando pelo que devemos, mas este nada fez de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Eis agora a resposta de Jesus: em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mesmo diante da cruz, mesmo diante das dificuldades sendo pregado, ele é rei. Não o rei como o mundo quer, o rei de trono bonito, de coroa de ouro, mas o rei é o trono e a cruz, aonde a coroa é de espinho. Olha, como a gente tem essa cabeça desses reinados, cheios de poder, que vem derrubando tudo, que vem, querer oprimir. O rei, que justamente vem
confundir os grandes. E é interessante, é o bom ladrão que reconheceu o seu pecado, que não tentou a Jesus, mas reconheceu ele como rei. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Não queria padecer da cruz, mas lembra-te de mim. Primeiro reconheceu os pecados. E foi esse que Jesus disse: em verdade estarás comigo no paraíso. Veja, meus irmãos, é passando pela tribulação, pela situação difícil, que a gente vai realmente ser salvo. Como disse aqui a leitura, é sendo firme que ireis ganhar a vida. É perseverando que ireis ganhar a vida. Por isso que diante das situações difíceis, se segure, fique de pé, não tenha medo. Olhe para Maria, que diante de ver talvez a esperança do mundo lá na cruz, sendo zombado, morto, ele estava de pé, estava lá ao lado dele, não fugiu. E ali ela recebe a confirmação: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Que tenhamos esta graça de sermos cristãos fervorosos, e como disse Dom Henrique, né, de ser cristão rabo de cabra, aquele cristão fraco, mas um cristão forte, que pode cair as tempestades, as situações difíceis. Estou aqui. Não tenha medo. Guerra sempre virando. Toda a vida do povo de Israel foi sempre guerra contra guerra. O povo de Israel já foi dominado pela Síria, pela Babilônia, pelos romanos, pelos gregos, e continua de pé. Foram até mortos 6 milhões pelos alemães, não é? E continua de pé. Depois, não sei se você já viu no rádio, né? Às vezes, pai matou filho matou pai, mãe, não sei o que, pai, chegou o fim do mundo. Que fim do mundo teve? O primeiro irmão na Bíblia matou o outro. O livro do Gênesis já começou com o primeiro irmão matando o outro. Vamos deixar esse fanatismo que muitas vezes tem outra religião, né? De a gente ter medo e tudo achar que é o fim do mundo, porque chegou a guerra, chegou a perseguição. Não! E isso faz parte da vida do cristão, e para dizer se você vai ficar firme ou não. Para dizer se você. Porque ser de Deus enquanto está tudo bem é fácil. Calamidades, cataclisma, né? Quantas enchentes passou? Aí Jesus vem tal dia, ele está voltando. Se voltar melhor, meu Deus, é meu amigo. Por que vou ter medo? Quantas pessoas passam da religião com medo disso? Jesus está voltando, prepara-te. Eu já sei que está voltando, mas ele está comigo. Leia Mateus capítulo 28. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos. Por que vou ter medo se ele vier? Se ele está comigo. E se ele vier, é o meu Deus, meu amigo, meu Senhor, a quem estou servindo, a quem estou louvando, a quem estou comungando, e a quem também me perdoa. Meus irmãos, que o Evangelho sirva para nos libertar e não para nos aprisionar, porque é o Evangelho daquele que diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E não o Evangelho que faz se estressar, ficar preso com medo, cheio de estresse. Não. Ou o Evangelho nos liberta, ou não. E Cristo veio para nos libertar. Que assim possamos nós, com a Virgem Maria, ela que intercede todas as graças e bênçãos do céu, a saber que a vida do cristão não é fácil. Aliás, a vida de todo mundo. Mas no cristão é diferente, porque ele assumindo a cruz com Cristo,
cruz com Cristo do que a cruz sem Cristo. A cruz sem Cristo é dolorosa. A cruz sem Cristo não tem sentido. Para aqueles que não creem, é esse o problema. A cruz sem Cristo. Quantas pessoas já no leito de morte, às vezes quando me sagrado, às vezes situação difícil, e às vezes não, Padre, ele sofreu mais do que eu ficarei firme na fé. E às vezes ele vai consolar as pessoas não desconsolam a gente, porque tem essa convicção. Quantas pessoas, né? Mas como é triste o cristão que não tem esse aprofundamento, por tudo está brigando, por tudo está fazendo, né, confusão, e não sabe justamente servir a Deus com fé e com amor. Que possamos, com a Virgem Maria, aprender a assumir Cristo, como disse Simeão, mesmo que a espada vai transpassar teu coração, mas ela foi até o fim, e que a gente vai até o fim. E como disse o Evangelho de hoje, é ficando firme na fé, sendo perseverante, que ireis ganhar a vida. Amém.